Ei, povo abençoado, como é que vocês estão? Vamos para a nossa leitura diária, nossa leitura bíblica conduzida pelo Senhor aí. Nós temos um chamamento para esse ano, ler a Bíblia e a gente vai passear pela palavra. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Eu não canso de repetir, né? Toda vez eu falo a mesma coisa. Hoje nós estamos no dia 40 e a gente vai ler do Êxodo 36 a 38. Bezalel e Aholiabe devem agora iniciar o trabalho, com todos os outros que receberam do Eterno a capacidade e o conhecimento para fazer tudo que se relaciona com a adoração no santuário, conforme ele ordenou. Moisés convocou Bezalel e Aholiabe e todos os que o Eterno havia dotado de habilidade para os trabalhos manuais. Eles estavam ansiosos por começar a se envolver no trabalho. Moisés entregou a eles todas as ofertas que os israelitas haviam trazido para a construção do santuário. E manhã após manhã o povo continuava a trazer suas ofertas voluntárias. Até que um dia os artesãos que trabalhavam na construção do santuário procuraram a Moisés e o informaram: o povo está trazendo mais do que o necessário para a obra que o Eterno nos mandou fazer. Então Moisés mandou que se divulgasse o seguinte aviso no acampamento: homens e mulheres, parem de trazer ofertas para a construção do santuário. O povo recebeu ordem para deixar de trazer ofertas. O material arrecadado já era suficiente para toda a obra. Na verdade, estava sobrando material. Então os habilidosos artesãos concluíram a habitação com 10 peças de tapeçaria confeccionadas com linho fino trançado e tecidos azuis, roxos e vermelhos enfeitados com querubins. Cada peça de tapeçaria media 12 metros, 60 centímetros de comprimento por 80 centímetros de largura. Formavam um conjunto com 5 peças e depois outro com as 5 restantes. Foram feitas laçadas de tecido azul ao longo da borda da tapeçaria do lado externo do primeiro conjunto, o mesmo acontecendo com a tapeçaria do lado externo do segundo conjunto. Fizeram 50 laçadas em cada peça e as laçadas ficavam uma de frente para a outra. Fizeram também 50 colchetes de ouro e juntaram as peças de tapeçaria de modo que a habitação formasse uma só estrutura. Em seguida fizeram tapeçarias de pelo de cabra para a cobertura da habitação, 11 peças ao todo. Cada uma media 13,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Fizeram um conjunto com 5 peças e depois outro com as 6 restantes. Havia 50 laçadas ao longo da borda da última peça e 50 ao longo da borda da peça da união. Fizeram também 50 colchetes de ouro e os prenderam nas laçadas, ligando a tenda como um todo. Concluíram o trabalho dando às peças de tapeçaria um revestimento de couro de carneiro tingido de vermelho e por cima de tudo puseram uma cobertura de couro de golfinho. A habitação recebeu uma estrutura de chapas verticais de madeira de acácia. Cada segmento da estrutura media 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e era preso por 2 estacas. Todos os segmentos da estrutura foram feitos de tamanho igual. 20 armações para o lado sul da habitação, contendo 40 bases de prata, para receber os 2 encaixes de cada um dos 20 segmentos. Essa formação foi repetida no lado norte. Fizeram 6 armações na parte de trás da habitação, voltada para o oeste, acrescentando entre outras duas para os cantos da parte de trás. As 2 armações de canto tinham o dobro de espessura, de alto a baixo, e se encaixavam numa só argola. 8 armações ao todo, com 16 bases de prata, sendo 2 debaixo de cada estrutura. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da habitação e 5 para a parte de trás, voltada para o oeste. O travessão central ia de uma extremidade à outra e passava pelo meio das armações. Eles revestiram as armações com ouro e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, que também foram revestidos de ouro. Confeccionaram a cortina de tecido azul, roxo e vermelho com linho fino trançado e teceram sobre ela uma figura de querubim. Em seguida fizeram 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fundiram 4 bases de prata para elas. Confeccionaram também uma tela para a porta da tenda com tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado com bordados. Ela foi ajeitada sobre uma estrutura de 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Havia ganchos de ouro na estrutura para pendurar a tela e 5 bases de bronze para as colunas. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, medindo 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez ao seu redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro, prendeu as 4 aos pés, sendo 2 argolas de um lado e 2 do outro. Fez também varões de madeira de acácia, revestiu-os com ouro e os introduziu nas argolas dos lados da arca para o transporte. Em seguida, fez uma cobertura de ouro puro para a arca, a tampa da expiação que media 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Com ouro batido, esculpiu 2 querubins com asas sobre as extremidades da tampa da expiação, posicionando um anjo numa ponta e o outro anjo na outra. Os 2 formavam uma só peça com a tampa. Os anjos tinham as asas estendidas e pareciam pairar sobre a tampa da expiação, um diferente para o outro, mas olhando para baixo na direção da tampa.
Ele fez a mesa de madeira de acácia, medindo 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 de altura. Revestiu-a com ouro puro, aplicando ao seu redor uma moldura de ouro. Fez por toda a sua volta uma borda de 4 dedos de largura, com um arremate de ouro em torno dela. Também fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo as pernas da mesa em paralelo com o tampo, para servir de encaixe aos varões usados no transporte. Ele fez varões de madeira acácia e os revestiu com ouro para o transporte da mesa. Os utensílios da mesa eram de ouro puro, os pratos, as tigelas, os potes, as jarras usadas para derramar as ofertas. Ele fez de ouro puro e batido um candelabro com haste, braços, taças, botões e pétalas, tudo formando uma só peça. O candelabro tinha 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro, 3 taças em forma de flor de amêndoa, com botões e pétalas num braço, 3 no braço seguinte e assim por diante nos 6 braços. Na haste principal do candelabro havia 4 taças em forma de amêndoa, com botões e pétalas, cada botão saindo de cada par de 6 braços. O candelabro inteiro, com seus botões e hastes, formava uma única peça de ouro puro e batido. Bezalel fez 7 candelabros como esse, com seus apagadores, tudo de ouro puro. Ele usou uma barra de ouro puro de 35 quilos para fazer o candelabro e seus acessórios. Ele fez um altar quadrado de madeira de acácia para queimar incenso, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 de altura. As pontas do altar de incenso formavam uma só peça com ele. O altar foi revestido com ouro puro, a parte de cima, as laterais e as pontas. E em torno dele foi feita uma moldura de ouro com 2 argolas, também de ouro, abaixo da moldura. Ele pôs as argolas em lados opostos para receberem varões que seriam usados no transporte do altar. Os varões foram feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro. Preparou também pelas mãos de um perfumista o óleo sagrado da unção e o incenso puro aromático. Ele fez com madeira de acácia o altar das ofertas queimadas, que era quadrado, medindo 2,25 metros de cada lado, 1,35 metros de altura, e fez pontas de cada um dos 4 cantos. Elas formavam uma só peça com o altar e foram revestidas em bronze. Também de bronze foram feitos os utensílios do altar, os baldes para retirar as cinzas, as pás, as bacias, os garfos e braseiros. Ele fez uma grelha de bronze que ficava abaixo da beirada do altar, a meia altura dele, e fundiu 4 argolas em cada um dos 4 cantos da grelha para introduzir os varões, que ele fez de madeira de acácia e revestiu com bronze. Em seguida, introduziu os varões pelas argolas nos 2 lados do altar para transportá-lo. O altar foi feito de tábuas e era ouro. Com o bronze dos espelhos das mulheres que trabalhavam na entrada da tenda do encontro, ele fez a bacia e a sua base. Ele também fez o pátio. No lado sul estavam as cortinas do pátio, tecidas com linho trançado. Mediam 45 metros de comprimento, com suas 20 colunas e 20 bases de bronze, ganchos para prendê-las e suportes de prata. O lado norte era idêntico ao lado sul. O lado oeste do pátio tinha cortinas que mediam 22 metros e meio, 10 colunas e bases, ganchos para prender as cortinas e suportes de prata. No outro lado leste, de frente para esses 22 metros e meio de cortinas, havia cortinas da mesma medida com 3 colunas e bases dos 2 lados. Todas as cortinas em volta do pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze e os ganchos para prender as cortinas eram de prata, à semelhança dos suportes das colunas. As colunas do pátio eram cobertas com prata e unidas com prata. A tela na porta do pátio era bordada com tecido azul, roxo e vermelho com linho fino trançado. Media 9 metros de comprimento e 2 metros e 25 centímetros de altura. A exemplo das cortinas do pátio. Havia também 4 colunas com base de bronze e ganchos de prata. Elas eram cobertas de prata e unidas com prata. Todas as estacas da habitação e do pátio eram feitas em bronze. Este é o material usado na habitação que abrigava as tábuas da aliança. Ele foi registrado por ordem de Moisés para a obra dos levitas, chefiados por Itamar, filho do sacerdote Arão, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Fez tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Com Bezalel trabalhava Oliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, artesão, projetista, bordador de tecido azul, roxo e vermelho de linho fino. Ouro. O peso total do ouro usado na construção do santuário, todo ele oferecido espontaneamente, foi de 1 tonelada, segundo o padrão do santuário. Prata. A prata dos que foram recenseados chegou a mais de 3,5 toneladas, segundo o padrão do santuário. 6 gramas para cada recenseado com idade de 20 ou mais, totalizando 603.550 homens. Eles utilizaram 3,5 toneladas de prata para fundir as bases do santuário e para as cortinas 100 de bases, pesando 35 quilos cada. O restante da prata, 20 quilos e 300 gramas, foi usado para fazer os ganchos das colunas e revestir a parte de cima e os suportes das colunas. Bronze. O bronze trazido pesou 2,5 toneladas, foi usado para fazer a porta das tendas do encontro, o altar de bronze com a grelha de bronze
e os outros utensílios, as bases em volta do pátio, as bases da porta do pátio, todas as estacas da habitação e do pátio. Acabamos! Amanhã é dia 41. Quero fazer uma observação dos detalhes e quero fazer uma observação da conta, como ela é perfeita, né? Então, aqui a gente tem que levar em consideração qual é, né, o construtor que não faz contas antes de começar uma construção. Aqui é nítido e claro, né, que todos os detalhes foram pontuados, que tudo foi devidamente calculado e depois tudo foi devidamente computado, né? Então é perfeito. Naquela época já era levado em consideração o planejamento e a organização. É inacreditável a riqueza de detalhes que o Senhor aponta aqui, né? Então é isso, amanhã a gente vai pro dia 41, não desiste, fica firme, vai ser bênção pra sua vida e tamo junto. Tchau!